Conteúdo sem foco é só barulho aqui no digital. Pode ser que você esteja querendo agradar todo mundo e no fim das contas você está se perdendo e deixando a sua comunicação confusa para quem mais importa, que é o seu público. Seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Café com Clareza. Toda semana a gente tem esse encontro para a gente trazer temas pertinentes e importantes para você transformar teu posicionamento, tua comunicação, teu conteúdo, tuas vendas, a tua forma de empreender e de se colocar no mundo como mulher e também como empresária. E eu quero te trazer esse assunto hoje por uma única razão. Pode ser que você esteja dando foco e atenção e holofote para muitas coisas ao mesmo tempo e esse está sendo um grande gargalo do seu negócio, principalmente do seu marketing, que é a forma como você está comunicando lá para fora aquilo que você faz, quem você é e o que você vende. Talvez você esteja falando demais e dizendo de menos. Isso quer dizer o quê? Você fala sobre muitos assuntos, muitas coisas, muitas abordagens, cada hora é uma coisa, e aí as pessoas que estão do outro lado, elas se perguntam: tá, mas peraí, sobre o que ela fala? Sobre o que ela é especialista? O que ela vende? Como que ela me ajuda? Que problema que ela me resolve? Ou pior do que isso, a pessoa nem lembra de você. Ela nem associa o seu nome a algo, a alguma especialidade. E esse é o grande ponto que você precisa prestar atenção. Quando a gente tem um posicionamento alinhado, assertivo, firmado, daquela forma que de fato tem raízes e aquilo vai reverberar, aquilo vai construir uma marca forte com o passar do tempo e as pessoas vão te reconhecer e te associar, é quando de fato as pessoas falam Maiara e elas lembram de comunicação e posicionamento para mulheres, para empreendedoras e empresárias. Quando elas lembram do seu nome, ao que elas estão associando? Se elas estão associando a muitas coisas ao mesmo tempo, tem ruído. Se elas não estão associando a nada, é porque pode ser que você ou não esteja falando, ou está bagunçado demais, ou está inconstante, não tem uma frequência ali e a pessoa simplesmente lembra ou vê você só de vez em quando. Então é importante a gente fazer essa análise, esse diagnóstico do momento que a gente está, daquilo que a gente está colocando para fora, de como as pessoas estão percebendo a nossa marca, porque a gente tem total impacto nisso. A questão é que posicionamento não é limitação, posicionamento é escolha. Eu escolho um lugar que eu quero fincar minha bandeira, eu escolho um lugar que eu quero ser reconhecida, eu escolho algo que as pessoas possam associar a mim e a partir disso eu crio um plano. E esse é um plano de marca, esse é um plano aqui no digital, esse é um plano que eu vou ter essa conduta em todo lugar que eu for. Por quê? O digital é a maior vitrine, a mais fácil de ser acessada e que eu posso alcançar mais pessoas ao mesmo tempo, mas em cada lugar que eu vou, eu tenho a oportunidade de estar falando sobre o meu trabalho. Então, se eu estou num evento, eu posso estar me vendendo. Se eu estou numa roda de mulheres, eu posso estar me vendendo. Se eu estou conhecendo uma pessoa nova, eu posso estar me vendendo. Então, que lugar que você escolhe? O que você decide de se posicionar e ser lembrada? Porque quando eu escolho isso, é como eu quero que a pessoa associe o meu nome na mente e no coração dela. Na mente de forma racional, no coração de forma emocional. E uma marca completa, uma marca forte, ela chega nesses dois lugares. Ela vai primeiro na emoção, depois ela chega na razão. E, no final das contas, ela conquista o cliente. Uma coisa é você falar sobre assuntos complementares e que eles se conectam. Eles enriquecem um ao outro, que eles têm a ver com o teu público. Agora, outra coisa é quando você quer trazer vários assuntos para querer falar com todo mundo, para querer agradar todo mundo, para se conectar com todo mundo, e você não agrada ninguém. Você fica falando com as paredes, você fica falando sozinha, você fica sem a atenção das pessoas, você fica confusa e você desanima. Porque quando você não tem ninguém reagindo a nada,
nada, você desanima. Você começa a pensar, o que eu fiz de errado? O que eu tô fazendo? O que eu faço? O que eu tô falando que não tá conectando? Ou o que eu tenho que falar? E é aí que muitas de vocês pensam que o digital não é pra vocês, que já deu, já tentei de tudo. Não. Você não tentou de tudo. A questão é, você está tentando fazer de tudo ao mesmo tempo, sem o foco. E esse que é o problema. Isso cria ruído. Ruído de comunicação. E ruído de comunicação não gera confiança. E a pessoa que não tem confiança, não tem clareza, ela não continua te acompanhando e muito menos compra de você. Então o movimento eu preciso entender o seguinte: quem eu quero que preste atenção em mim? Quem eu quero que eu posso gerar valor? Eu poderia estar falando com todas as empreendedoras do mundo na minha comunicação, mas eu decido nichar. O meu foco principal é para você que tem conhecimento e vende, seja o seu serviço ou seja o seu produto digital. Se você é médica, dentista, advogada, nutricionista, engenheira, arquiteta, psicóloga, consultora de imagem, não importa se você já tem um produto digital ou se você vende o seu serviço de atendimento, de consulta, de procedimento, de projeto, é com você que eu falo. Se eu quisesse também abraçar a pessoa que vende o produto físico, que ela vende, por exemplo, um copo, que ela vende uma caneca, uma xícara, que ela vende um objeto, eu poderia? Sim, mas a minha comunicação começa a ficar muito genérica, muito abrangente, e não é o meu objetivo. Quanto menos ruído tiver, melhor. Melhor para quem? Para eu que me comunico, fica mais fácil, mais claro de pensar, produzir conteúdo, expor as ideias, trazer exemplos, e para você que entende, é para mim, não é para mim. Ela fala comigo, ela não fala comigo. É ali que a gente já passa o filtro. O filtro acontece quando eu falo, quando o outro escuta e ele entende, é pra mim ou não é. Então, se a pessoa tá buscando alguém que vai ajudar ela a vender mais o produto físico da loja física, ela vai numa pessoa que é especialista nisso. Ah, Mayara, mas então quer dizer que quem vende o produto físico não pode se conectar com você? Não pode comprar de você? Não. Eu já tive alunas que têm esse perfil, mas não é o meu foco principal. Você entende que você pode continuar atraindo essas pessoas, mas não quer dizer que é onde você vai colocar holofote? E aí, quando eu falo sobre escolher este lugar, em primeiro lugar é saber o que eu não quero comunicar, o que eu não quero atrair, e aí sim ir para o lugar daquilo que eu realmente quero. E quanto mais simplificado, quanto mais objetivo, quanto mais específico, melhor. Tem um livro que se chama A Única Coisa. Ele é de uma capa vermelha. Não vou lembrar do autor para falar para vocês, mas ele é maravilhoso. Pesquisa aí, procura. Ele traz para você a seguinte ideia: qual é a única coisa que, se você fizer agora, todo o resto fica mais fácil ou desnecessário? E isso tem tudo a ver com comunicação, com posicionamento, com negócio, porque quando você está falando de tudo ao mesmo tempo, até você fica confusa. Quando você decide especificar numa única coisa, é aí que você começa a ter clareza, confiança e você começa a ser ouvida pelas pessoas, porque nada melhor do que ter a atenção das pessoas para você trazer a sua visão de mundo e você vender aquilo que você tem para vender. As pessoas só dão atenção àquilo que lhes interessa. Eu não vou ficar vendo um vídeo, eu não vou assistir um podcast, eu não vou assistir uma sequência de stories se aquele assunto não me interessa, se não tem a ver com algo que eu desejo, aspiro ou que vai resolver algum dos meus problemas. Então, para de querer agradar todo mundo, para de querer falar de tudo, para de querer ser a expert sobre todos os assuntos, porque isso só vai dificultar a tua vida e vai só fazer com que o processo de venda seja mais lento, mais demorado, mais difícil para você. Foca naquilo que você é boa, naquilo que você é referência, naquilo que você é especialista, naquilo que você já tem cliente no offline, que você já tem resultado, que você estudou anos para ficar boa nisso. E aí as pessoas vão começar a te ouvir e associar o teu nome a essa especialidade. Nada mais é do que firmar um lugar único e seu, com o seu nome, suas crenças, suas histórias, aquilo que você acredita e aquilo que você vende para as pessoas. Eu preciso sim saber o que me pertence, o que me apetece, o que é meu e o que não é. Eu não preciso ter tudo para ser próspera. Eu não preciso ter tudo para poder vender para a pessoa certa. Eu tenho que ter as habilidades, as competências e a clareza certa para me comunicar com essa pessoa e poder conduzi-la. E isso, gente,
gente, é libertador. Quando você chega nessa conclusão, quando você entende isso, o teu processo de se comunicar, de se expor, de gravar um vídeo, de pensar numa linha editorial, de criar os teus conteúdos, de escrever as copies, de fazer os stories, facilita. Ao invés de dificultar a vida, vamos facilitar. Qual é a única coisa que você é excelente? Ai, Mayara, mas aí eu também quero falar de maternidade, porque eu sou mãe, eu quero falar de poder pessoal. Tá tudo bem. Se tá conectado, se você tem clientes que são mães, se isso tem a ver com aquilo que você ensina, tá tudo bem. Eu, Mayara, eu falo sobre poder pessoal, eu falo sobre mentalidade, eu falo também sobre relacionamento. Porque quando você se posiciona na vida, toda a sua vida muda. Ou você se posiciona, ou a vida te posiciona. Então é um posicionamento de vida que reverbera no digital, na comunicação e nas vendas. Então tem a ver eu falar sobre isso. Eu ainda não falo de maternidade porque eu ainda não sou mãe. Posso falar sobre casamento, sobre relacionamento? Sim, eu já sou casada, eu já estou nessa jornada. Eu posso falar sobre autoestima, poder pessoal, essa questão de autoimagem, de buscar, né, sair desse lugar. Posso, porque eu passei e a gente passa sempre ao longo da vida por essa jornada de evolução, de transformação. A questão é, eu vou começar a falar de exercício físico, de treino, de alimentação, sendo que não tem nada a ver com aquilo que eu vendo? Não. Isso vai ser só ruído, isso vai ser só distração. E pode ser que seja isso que esteja te impedindo de ter os resultados que você quer. A pessoa entra no teu stories e tem lá o quê? Só a foto do café da manhã ou de você treinando na academia. A maior parte dos conteúdos é sobre coisas que você não vende. Tá tudo bem você compartilhar coisas da sua rotina. Agora, se aquilo que você é especialista não faz parte da tua comunicação, não tá lá latente, claro para a pessoa, aí tem um problema. Ela vai começar a te associar às coisas erradas ou a não te associar a nada. Ah, é mais uma pessoa que posta ali o treino e o café dela. Ah, é mais uma pessoa que tá ali fazendo uma frase motivacional. Isso, conectado numa narrativa, não tem problema. Conectado com outras coisas. Eu quero saber, eu te acompanhando, aquilo que você aplica pra você ou com os seus clientes que eu também quero aplicar pra mim. Pode ser que eu nunca compre de você, mas eu posso te indicar pra uma amiga. Eu posso falar de você pra alguém, ou eu posso simplesmente estar admirando o seu trabalho. A gente precisa olhar pra isso porque não é óbvio pro cliente. Quem vai fazer a conexão dos pontos somos nós na nossa comunicação. A pessoa só entende o que é comunicado. Se não tá tendo entendimento, o problema tá no comunicador, na comunicadora, na mensagem. A mensagem precisa estar mais clara? A comunicadora precisa ter mais energia, precisa ter mais clareza ao falar? O que está precisando ser ajustado, refinado? Você não precisa falar mais, você precisa falar o que importa e para quem importa. É muito melhor você falar menos para a pessoa certa do que ficar falando um monte de baboseira que não tem nada a ver com a sua mensagem, com aquilo que você vende, o que você acredita, simplesmente para marcar, para dar check no dia daquilo que você fez o conteúdo. É sobre quem você quer atrair, para quem você quer vender. Seja intencional, seja focada. A única coisa que eu quero ser lembrada e que eu quero que as pessoas associem o meu nome a isso. Quando você tenta ser tudo, a única coisa que você consegue é ser esquecida. É aquela frase clichê, quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, o movimento é, pega a sua principal especialidade, o seu principal tema, o seu principal assunto pelo qual você quer ser lembrada. E aí, a partir disso, você pensa, quais são os outros 2 temas que eu posso conectar e interligar e abordar isso também? No meu caso, eu falo sobre comunicação e posicionamento, para você vender mais os seus serviços. Então, o que está conectado que a mulher que me segue, que me acompanha, ela passa e ela precisa? Ela precisa mudar e ajustar a mentalidade dela em algum determinado momento e trabalhar poder pessoal e autoimagem, porque não adianta ela ter as ferramentas, ter a caixa do milhão, se ela não acredita no que ela faz ou se a mente dela é escassa. Ela não vai conseguir agir ou ela não vai nem conseguir sustentar os passos que ela der ou as conquistas que chegarem até ela. Então, faz sentido eu trazer na minha comunicação assuntos relacionados a isso. Eu não vou falar só sobre isso, mas são coisas complementares ao meu tema principal. Então, se você quer se comunicar melhor, você vai precisar ajustar a forma como você pensa, como você se enxerga, como você vê as coisas, como você se vende. Como será que você tá se posicionando? Você chega lá já achando que a pessoa vai dizer um não pra você? Não tem a ver com o seu preço, tem a ver com aqui, ó.
como você se vê. Então tudo isso faz sentido, tem conexão. Faz esse exercício, pega qual é o teu tema principal e quais são esses temas complementares, e aí a partir disso você consegue construir uma estratégia eficiente. Você consegue ser intencional e não fica que nem uma barata tonta, cada hora olhando para um lugar e querendo fazer tudo e falar com todo mundo. Não é esse o objetivo. O objetivo é você transmitir autoridade, as pessoas confiarem em você e elas darem um passo junto com você. Para isso, a clareza e o foco, em primeiro lugar, eles têm que partir de você. A profissional, a comunicadora, a especialista, que é você. Te encorajo hoje a fazer isso pelo teu negócio, pelos teus clientes e por aquilo que você quer construir e deixar no mundo. Deixa aqui nos comentários depois se fez sentido para você, se você vai colocar em prática, que eu quero saber. E já aproveita para se inscrever no canal, compartilhar com uma amiga que precisa e ativar as notificações, porque toda semana a gente faz o quê? Toma esse café aqui para você ter mais clareza, mulher. E o meu foco é, quanto mais mulher bem posicionada nesse mundo, melhor. E eu quero que você seja a próxima. Aceita? Até o próximo episódio.